Pessoal, boa noite. Mais uma vez agradecer a presença de todos. Nós chegamos aí na nossa quinta aula da Masterclass, na metade da nossa Masterclass, e com muita felicidade, né, de dizer que estão sendo aulas bastante pertinentes, né, os feedbacks que nós estamos recebendo de vocês, alunos, dos próprios professores, né, isso tem sido bem legal. Hoje nós estamos com o professor Maico, para quem não conhece, né, fazer uma breve apresentação, tá, Maico? Depois você se apresenta também. Perfeito. É mais uma aula que nós estamos trazendo para a Masterclass de altíssimo nível, tá, pessoal? E quando a gente fala altíssimo nível, realmente não é para querer vender, não é para querer dizer que é o nosso material, é porque realmente as aulas estão de alto nível mesmo, né? Nós estamos vendo aí os profissionais se colocando em grandes clubes, como foi o Ítalo no Atlético Paranaense, que deu aula aqui para a gente. Eu agora fui convidado para dar aula na Federação Paulista de Futebol. Temos um tema que vocês também tiveram acesso aqui na nossa Masterclass, e isso deixa a gente muito lisonjeado. Conseguir contatos como o do próprio Mike, que vai estar falando mais a fundo, desde aquela da iniciação até a parte ali do mais alto rendimento. É uma experiência que quem está aqui online, desculpa, quem está aqui ao vivo, e tiver dúvidas, fiquem à vontade para perguntar. É só erguer a mãozinha ali, eu paro no momento certo, né, Michael? Eu paro aqui, nós temos as perguntas para o Michael, para que seja uma aula, além de informativa, ela também seja interativa. Show de bola. Mário, primeiro, obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar falando dessa posição, né, que a gente tanto ama, tanto admira. Pessoal, eu vou estar compartilhando na tela, e aí a gente não conseguiu colocar aqui meu rosto para estar aparecendo, mas é o que menos importa, pelo menos não assusta vocês aí, tá? Eu tentar compartilhar aqui. Vamos lá, como o Bard colocou, eu sou o Maicon Santos, um mini currículo aqui, sou ex-atleta de profissional, na posição de goleiro, sou bacharel em Educação Física, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, pós-graduado em Treinamento Desportivo e estou pós-graduando em Neurociências Aplicadas ao Esporte. Tenho o curso da CBF Academy de Treinamento de Goleiro, nas categorias de base, e a minha trajetória aqui iniciei lá em 2012, na Academia Fechando o Gol do Zete, onde eu era auxiliar técnico, né, permaneci ali por 2 anos, e fui depois para a Academia Victor de Goleiros, onde tive a oportunidade de iniciar como coordenador técnico, onde estou até atualmente, né? Quando eu coordenava a Academia de Belo Horizonte, surgiu a oportunidade para ir para o Clube Rubro Negro, onde eu coordenei a categoria Sub-17 e Sub-15. O Rubro Negro é uma equipe de Contagem, né? Lá em Minas Gerais, que disputava o módulo 2. E aí eu tive a oportunidade de permanecer ali por 2 anos, onde tive a oportunidade de vir para o Palmeiras, aqui nas categorias iniciais, onde eu fiquei por quase 4 anos, e onde tive o convite de ir para o São Paulo. Aqui no São Paulo, eu cheguei na categoria Sub-19, que é uma categoria auxiliar da Sub-20, onde o treinador era o Belletti na época. Quando o Belletti saiu, se desligou do clube, a direção acabou tomando por decisão tirar essa categoria Sub-19 e permaneceu apenas o Sub-20, aonde eu vim para o 17, que estou até o momento atual. Falando em formação de goleiros, eu inicio aqui, né, com a frase do Arsenal, que é formar um jogador é como construir uma casa. Eu penso muito sobre isso, penso muito igual, porque os detalhes que a gente tem aí na formação do atleta é o mesmo que a gente tem na formação de uma casa, né? Os mínimos detalhes vão fazer toda a diferença. Algumas imagens aqui que caracterizam algumas características dos goleiros, né? Que é a comportamental, física, técnica e tática. Então, se a gente não se atentar a todos os detalhes dentro do processo de formação, toda a sua estrutura, a gente não será facilitadores no processo deles, como eu coloquei aqui embaixo, que a gente possa ser cada vez mais facilitadores nesse processo. Sobre as etapas de formação do goleiro.
se divide aqui em 4 etapas, né, dentro do processo dos clubes, que são as categorias iniciais. Aqui ele já tem que ter um entendimento claro do poder de decisão que a posição de goleiro oferece. Aqui ele já começa a ser regular, porque aqui ele já pode ingressar no profissional, além do sub-20, ele já pode estar ingressando no profissional, e as respostas dele, em todo sentido, já tem que ser de uma forma mais regular, tem que ser de uma forma decisiva, principalmente quando ele está no clube, que é no clube grande, onde as exigências, as responsabilidades e as expectativas de quem atua no clube grande é maior. Estava falando aqui a respeito do entendimento para as faixas etárias, e aqui é um exemplo do Noé. O Noé, quando era criança, ele levava um urso de pelúcia para os jogos e treinos, e utilizar como uma forma de consolo, ele chorava quando perdia a partida, quando ele levava o jogo, porque ele se sentia com isso. E aí, ele tinha esse conforto no seu ursinho de pelúcia, e a gente sabe aí o que ele se tornou, né? Então, o nível que ele chegou. Então, onde que eu quero chegar com esse vídeo é a paciência, principalmente nas categorias menores, para que a gente entenda o momento da criança, para que a gente converse e tenha argumentos suficientes para passar para os treinadores, para a direção do clube, que a paciência com os goleiros, ela é primordial para que a gente não perca aí talentos lá na frente. Eu já trabalhei com muitos treinadores que era resultado imediato, num certo ponto eu entendo eles, né, porque a função de treinador não é fácil, porém, com alguns argumentos, a gente também tem que mostrar para eles a importância de ter a paciência com o goleiro, ter a minutagem certa para todos os goleiros, que a gente está no processo de formação, principalmente nas categorias menores. A gente não tem que ter um titular fixo, mas a gente tem que ter, sim, uma boa rodagem dos goleiros para que eles vivenciem todos os jogos, né? Tinha um treinador também que ele falava sempre que sim, oportuniza o goleiro, mas vamos colocar contra X time. E aí eu falava, não, por que contra X time? Por que nessa primeira fase? Por que não minutagens muito próximas, parecidas, com jogos também X ou Y, para que tenha demanda também satisfatória, para que ele venha vivenciar as diversidades, para que a gente também saiba onde que esse goleiro precisa melhorar, precisa evoluir. Então, esse vídeo ele retrata um pouquinho disso, que a gente tem argumentos para que a gente cada vez mais tenha a nossa autonomia de colocar o nosso ponto de vista e não aceitar apenas aquilo que os treinadores querem, né? Principalmente nas categorias menores, de colocar apenas um goleiro para jogar. Eu cheguei a trabalhar com um treinador que ele gostava de goleiro linha, e em viagens gostava de levar um goleiro por conta de goleiro, de utilizar goleiro linha. Aí eu fui conversar com ele e explicar. Se a minutagem dos outros goleiros vai ficar baixa, e além de levar só um goleiro, esse goleiro vai revezar com o jogador de linha no gol. Como que vai ficar esse processo de formação do menino? Então, ter esses argumentos e a paciência com os meninos, ou meninas, enfim, é importante, primordial para a gente conseguir aproveitar ao máximo aí desses futuros talentos, futuros atletas, enfim. E aqui eu faço uma analogia aqui com um funil, trazendo que dentro do processo de formação do goleiro, como eu falei lá anteriormente, eles vão passar por todas essas etapas, né? Etapa da iniciação, que é do sub-13 para baixo, etapa do desenvolvimento, que é do sub-15, né? Que é sub-14, sub-15, e a etapa do alto rendimento, que é sub-17, sub-20. Em média, dentro dos clubes, se trabalha aí com mais ou menos 35 goleiros nas categorias de base. Dentro de todas essas etapas, que aí que vai do sub-10, né, que a iniciação aqui dentro dos clubes começa com sub-10. Alguns clubes já estão iniciando, aqui o próprio São Paulo, o Palmeiras também, já tinham sub-9, mas a grande maioria sub-10 ao sub-20. Então, contando todas essas categorias, tem média aí de mais ou menos 35 goleiros. O que eu acredito que o objetivo principal na formação de goleiros é desenvolver essas características. Eu coloco setas aqui porque são interligadas, né? Não tem como a gente pensar numa característica comportamental sem pensar na física, na técnica, na tática e assim sucessivamente. Aqui é uma foto de 3 goleiros aí que chegou no mais alto nível profissional, que começaram criança, né? Aqui um deles é o Noia, que a gente viu no vídeo, Diego Alves e o Alisson.
que chegaram no mais alto nível profissional e também eram crianças. Então, entender esse processo inicial até o alto rendimento é importante dentro dessas características para que a gente consiga ter otimização na formação dos goleiros. O que seriam as características comportamentais que eu acredito ser importante para o goleiro? A imposição, a atitude, resiliência, controle da impulsividade, competitividade, equilíbrio emocional e paixão. Paixão, aquilo que a gente falou lá no início, que é cada vez mais os goleiros se apaixonem pela posição, têm orgulho da posição, prazer em fazer o que gostam, prazer em ser goleiro. A imposição, comandar e dominar os espaços e ações específicas, influenciar positivamente o ambiente. A imposição, ela precisa ser uma imposição sadia, uma imposição que não seja agressiva. Já trabalhei, já vi goleiros que gostam de se impor de uma forma mais agressiva, de uma forma de um falar agressivo, de até ir para cima, enfim, jogadores da linha para criar respeito. E a imposição não é dessa forma, é uma imposição de liderança boa, de comunicação positiva, imposição dentro da meta, fazendo e entregando boas respostas dentro da meta e nos espaços, enfim.